Agora no tópico 2, do capítulo 7, nós vamos mostrar aqui vários exemplos de contribuintes de ressonância e híbrido de ressonância. Para que a aula não fique muito longa, nós vamos dividi-la em duas partes. Então, a estrutura com elétrons localizada, ela é chamada de contribuinte de ressonância ou estrutura de ressonância. Então, nós podemos desenhar o benzeno, então, dessas duas maneiras. Em um momento, esses dois carbonos marcados aqui como 1 e 2 tem uma ligação dupla entre eles. Mas como essa ligação π ela se movimenta, em outro momento vai existir uma ligação simples entre o carbono 1 e 2. Então, essa estrutura se transforma nessa. Então, para nós indicarmos que essa estrutura está se transformando nessa, nós usamos essa seta aqui de ponta dupla. Toda vez que essa seta aparecer, é porque você está indicando que essa estrutura está se transformando nessa. E aí não tem problema nenhum você representar o benzeno dessa maneira. Você só tem que entender que aqui você representou uma estrutura com elétrons localizados. A ligação dupla está aqui, a simples está aqui, a dupla está aqui, e assim por diante. Então, essa estrutura aqui, nós chamamos ela de contribuinte de ressonância, porque ela representa uma das estruturas de contribuinte de ressonância, e a outra assim. Então, desenhar a estrutura assim ou assim, às vezes é conveniente porque nós queremos ver aonde que está o elétron para a gente mostrar uma reação química. Então, o que está ocorrendo aqui é que esse par de elétrons se movimenta para cá, enquanto esse movimenta para cá, enquanto esse movimenta para cá, transformando-se nessa outra estrutura. Esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, esse par de elétrons vem para cá, transformando nessa outra estrutura. Ou seja, as ligações π no benzeno estão o tempo todo se movimentando. Então, a molécula real que existe é essa, que é o híbrido de ressonância, que seria a união dessas duas moléculas. Ou seja, um momento aqui existe uma ligação dupla, no outro momento ela está simples, então, portanto, é aquela ligação intermediária entre uma dupla e uma simples, por isso que todas as ligações carbono-carbono no benzeno é que elas possuem o mesmo comprimento. Então, a estrutura real com elétrons deslocalizados é chamado híbrido de ressonância. Então, olha só, o que na verdade existe é o híbrido de ressonância. Os contribuintes de ressonância a gente pode desenhar apenas para mostrar as ligações localizadas quando isso for conveniente para a gente. Mas nós temos que ter em mente que a estrutura verdadeira é o híbrido de ressonância que existe e não os contribuintes de ressonância. Tá? Elas podem ser representativas do benzeno, mas o correto seria até desenhar com aquela bolinha no meio, indicando a estrutura do benzeno, que representaria o híbrido de ressonância. Então, os contribuintes de ressonância, eles são imaginários, mas o híbrido de ressonância é real. Aí o livro faz uma brincadeirinha aqui, né? Dizendo que o híbrido de ressonância é como se fosse um unicórnio e um dragão, coisa que não existe no nosso mundo real, né? Mas, então, se houvesse aqui um cruzamento entre um unicórnio e um dragão, que seria a união dos dois contribuintes de ressonância, iria gerar um rinoceronte, que seria um animal que existe na nossa realidade. Ou seja, o rinoceronte é real, que representaria aqui o híbrido de ressonância, e os unicórnio e o dragão seriam os contribuintes de ressonância, que são estruturas irreais, tá certo? Bom, os elétrons π, eles não podem se deslocalizar em moléculas não planares. Então, no benzeno, os elétrons π conseguem se deslocalizar porque a molécula do benzeno é planar, já que todos os carbonos têm uma hibridação sp2. Um exemplo de uma molécula não planar é o ciclooctatetraeno, que está mostrado aqui, que está dizendo que a molécula está dobrando, então não consegue haver ressonância aqui com esses orbitais que não estão paralelos um ao outro, tá certo? Então, para que ocorra deslocalização de elétrons π em uma molécula cíclica, ela precisa ser planar. Bom, a representação da estrutura com elétrons localizada, ela facilita a identificação de elétrons π. Então, não tem problema eu desenhar a estrutura do nitroetano dessa forma. Tem uma dupla aqui e aqui tem uma simples. Então, isso ajuda a identificar aonde tem ligação π
e não, né? Então, isso ajuda, apesar que essa estrutura ela é apenas um contribuinte de ressonância, tá? Então, os contribuintes de ressonância, eles indicam a localização da carga formal, ele está indicando uma carga negativa nesse oxigênio e não no de cima, e fornecem as ordens das ligações aproximadas. Então, nesse caso, você poderia até imaginar que essa ligação é menor do que essa, porque ela é dupla e essa é simples. Só que para a molécula do nitroetano também existe ressonância, ou seja, esse par de um momento existe uma ligação dupla desse nitrogênio com esse oxigênio, existe uma ligação simples entre esse nitrogênio e esse oxigênio, uma carga parcial negativa sobre esse oxigênio. Mas essa ligação dupla, ela pode mudar daqui de cima e vir aqui para baixo. E essa carga negativa teria que mudar também lá para cima. Então, na verdade, essa estrutura está se convertendo na outra muito rapidamente, né? Pelo movimento dos elétrons. Então, novamente, aquela setinha para indicar que essa estrutura se transforma nessa outra estrutura através do movimento de elétrons, que é a ressonância. Então, essas duas estruturas, elas são os contribuintes de ressonância. Então, não tem problema você desenhar o nitroetano dessa forma, para você mostrando a localização de elétrons, para facilitar numa representação, numa reação. Mas o que você tem que ter em mente é que essa estrutura e essa não são estruturas reais, elas são estruturas imaginárias, que são os contribuintes de ressonância. O híbrido de ressonância é a molécula que existe realmente, porque uma hora tem uma dupla nesse oxigênio com nitrogênio, outra hora essa dupla passa para esse nitrogênio com esse outro oxigênio. Ou seja, o comprimento da ligação entre o nitrogênio e o oxigênio aqui é igual ao comprimento da ligação do nitrogênio e oxigênio aqui embaixo. E o comprimento da ligação entre o nitrogênio e o oxigênio na molécula real do nitroetano, ele é maior do que o comprimento de uma ligação dupla, mas é menor do que o comprimento de uma ligação tripla. Desculpa, que é uma ligação simples. Então aqui a gente percebe que em um momento esse oxigênio está negativo e no outro momento esse oxigênio está negativo. Por isso que é representado aqui. Carga parcial negativa nesse oxigênio e carga parcial negativa nesse oxigênio. Já o nitrogênio está sempre positivo o tempo todo, então isso não muda também no híbrido de ressonância. Então, os contribuintes de ressonância indicam a localização das cargas formais, tá certo? E fornecem as ordens aproximadas da ligação. Mas é o híbrido de ressonância que mostra como a molécula existe na realidade, tá certo? Agora nós vamos apresentar algumas regras para desenhar os contribuintes de ressonância. Primeira regra, somente elétrons podem se mover. Então, esses elétrons que geralmente se movem são elétrons de uma ligação π ou elétrons livres, elétrons não ligantes. Elétrons que pertencem a uma ligação sigma, eles nunca vão poder se movimentar. Somente elétrons π e elétrons não compartilhados se movem, como eu acabei de falar. 3. O número total de elétrons em uma molécula não muda. Tá certo? Eles se movimentam, mas você não pode diminuir o número de elétrons e nem aumentar o número de elétrons. 4. O número de elétrons emparelhados e desemparelhados também não mudam, né? Então, se você tem um par de elétrons apenas na estrutura desemparelhados, então tem que se manter sempre um par de elétrons desemparelhado nos contribuintes de ressonância. Bom, os elétrons podem ser movidos de acordo com uma das seguintes formas. Primeiro, mover elétrons π em direção à carga positiva ou em direção para uma ligação π. Segundo, mover elétrons não compartilhados em direção à ligação π. E terceiro, mover um único elétron não ligante em direção à ligação π. Bom, todas essas regras foram postas para vocês aqui e agora nós vamos mostrar exemplos para indicar como cada uma dessas regras que foram mostradas aqui são aplicadas. Então, os contribuintes de ressonância são obtidos movendo os elétrons π em direção à carga positiva. É uma possibilidade mostrada aqui. Então, nós temos aqui esse exemplo. Você tem essa estrutura, que é um carbocátion. Esse carbocátion, ele é visível em ligação dupla, então nós falamos que esse carbocátion é um carbocátion alílico. Então, a ligação π ela pode se movimentar para cá. E aí formar esse contribuinte de ressonância.
onde essa carga positiva, então, vai ter que mudar de local, porque esse carbono aqui passa a não fazer mais 4 ligações. Então, essa ligação π movimenta em direção à carga positiva. Então, quando a dupla passa para cá, essa carga positiva tem que vir para cá. Esses são os contribuintes de ressonância, né? Se você quiser voltar para a estrutura inicial, basta você mostrar uma seta aqui indicando que essa ligação π está vindo para cá, e aí você volta a essa estrutura inicial. Então, esses contribuintes de ressonância geram este híbrido de ressonância. O que é o híbrido de ressonância? É como se você juntasse esses dois contribuintes de ressonância. Em um momento, a ligação dupla está entre esses dois carbonos, em outro momento, essa ligação dupla está entre esses dois carbonos aqui. Então, aqui existe uma ligação intermediária, né, que a gente representa com esse pontilhado aqui. Um momento tem dupla aqui, e outro momento a dupla está aqui. Existe carga positiva nesse carbono e neste carbono. Então, existe uma carga parcial positiva neste carbono e uma carga parcial positiva nesse carbono, que é onde as cargas positivas podem se localizar. Então, o híbrido de ressonância, que representa a molécula real, ele é uma mistura dos dois contribuintes de ressonância. Um outro exemplo aqui de uma molécula que também é chamada de carbocátion alílico, porque a carga positiva sobre o carbono é vizinho de uma ligação, de um carbono com ligação dupla. Então, essa ligação π pode se movimentar. Então, esse par de elétrons vem para cá. Quando ele vem para cá, aqui forma ligação dupla e essa carga positiva vai ter que vir sobre esse carbono aqui, porque ele está faltando uma ligação nele. Ele só tem 3 ligações e ele é um carbocátion. Esse par de elétrons agora, dessa outra ligação π, pode movimentar para cá, formando essa dupla aqui. Então, essa carga positiva vai ter que passar para esse carbono aqui, porque foi ele que ficou com deficiência em ligação química. Ele faz apenas 3 ligações químicas. Então, para essa molécula que tem 2 ligações π e um carbono positivo aqui, você pode ter esse movimento de elétrons para representar os 3 contribuintes de ressonância. Agora, quando você juntar os 3 contribuintes de ressonância, você vai obter o híbrido de ressonância. Então, como eu disse, o híbrido é a mistura dos 3 contribuintes de ressonância, onde você vai colocar tracejado aqui, uma ligação simples, e tracejado aqui, indicando que em algum momento vai existir uma dupla nessa posição. Aqui também, em algum momento, vai existir uma dupla nessa posição. Aqui também, em algum momento, vai existir uma dupla nessa posição. Aqui também, em algum momento, vai existir uma dupla nessa posição. Então, esses são os locais onde as duplas ligações elas podem existir, tá certo? Aqui entre o CH3 e o CH nunca pôde existir uma dupla, então não tem nada que representar aqui. E os carbonos que ficaram com carga positiva seria esse CH2, que está aqui interpretado uma carga parcial positiva, esse CH aqui, carga parcial positiva, ou esse CH aqui, que tem uma carga parcial positiva. Então, você representa assim um híbrido de ressonância, indicando, então, cargas parciais sobre os átomos de carbono em que em algum contribuinte de ressonância ficou positivo, e também indicando uma ligação intermediária entre a dupla e a simples, dessa maneira, né? Com uma linha indicando a ligação sigma, e com essa linha tracejada indicando que a ligação π, em algum momento, ela esteve nessa região. Então, aqui mostra exemplos que nós desenhamos contribuintes de ressonância, onde elétrons π estão se movendo em direção à carga positiva. Então, esse movimento pode ocorrer no desenho de contribuinte de ressonância. Uma outra situação também que o elétron π pode se mover em direção à carga positiva seria essa. Isso aqui é o nome do carbocátion, chamado de carbocátion benzílico. Então, esse par de elétrons dessa ligação π aqui do benzeno pode vir para cá, formar uma dupla aqui, e aí então a carga positiva vem para cá, porque esse carbono aqui fica fazendo apenas 3 ligações, considerando que cada carbono que está aqui nessa estrutura do benzeno aqui tem um hidrogênio, né? Então, essa ligação π pode vir para cá, formar uma dupla então nessa posição, então a carga positiva muda de local para cá. Essa ligação π vem para cá, formar uma dupla aqui nessa posição, então a carga positiva vem para cá, e depois essa ligação π vem para cá, formar uma dupla aqui e voltar até a carga positiva lá no CH2. Bom, alguns detalhes importantes aqui nesse desenho desses contribuintes de ressonância.
Primeiro lá, a setinha indicando que essa estrutura está se transformando nessa outra através de movimento de elétrons, que é a ressonância. Então, todo momento você tem que desenhar essa seta de ponta dupla para você indicar que está havendo ressonância aqui. Então, você está mostrando o movimento de elétrons π em direção a uma carga positiva. Essa estrutura aqui da ponta, ela não é exatamente a mesma dessa estrutura dessa outra ponta aqui. Porque aqui existe uma ligação dupla entre esses dois carbonos, né? E aqui não existe ligação dupla nesses dois carbonos, ou seja, então houve um movimento de elétrons aqui dentro do ciclo, mostrando então que essas duas estruturas elas são contribuintes de ressonância. Para você desenhar então o hidro de ressonância, você vai de novo desenhar uma linha tracejada aqui em todo local onde pôde existir uma ligação dupla, então aqui, e em todo, aqui também teve uma dupla, aqui teve uma dupla, aqui teve uma dupla nesse ponto, dupla aqui e dupla aqui. Ou seja, todos os carbonos aqui do ciclo participaram da dupla, já que também esse é o ciclo do benzeno, né? E também, em algum momento, houve uma ligação dupla aqui deste carbono com CH2. Então, por isso, linha tracejada em todos esses carbonos para representar o híbrido de ressonância, onde quais carbonos ficaram com carga positiva seria o CH2, esse carbono desse lado, carga positiva, esse carbono de baixo aqui com carga positiva e esse carbono da ponta aqui com carga positiva. Então, esses carbonos é que tiveram em algum momento a carga positiva sobre eles, por isso eles recebem uma carga parcial positiva, indicando aqui no híbrido de ressonância, certo? Bom, agora nós vamos mostrar o movimento de elétrons π em direção a uma ligação π, que é o caso do benzeno, né? O benzeno, para se transformar um contribuinte de ressonância no outro contribuinte de ressonância, basta você indicar que esse par de elétrons vem para cá, par de elétrons vem para cá, par de elétrons vem para cá. O sentido de movimento de elétrons não interessa muito aqui. Você poderia indicar ele vindo para cá, esse vindo para cá e esse vindo para cá. Certo? Não tem problema. O importante é você mostrar essa seta indicando que esse par de elétrons que está aqui está se movimentando para cá, formando essa dupla aqui, enquanto esse par de elétrons se movimenta para cá, formando a ligação dupla aqui, e esse par de elétrons se movimenta para cá, formando essa ligação dupla aqui. Então, esse contribuinte de ressonância se transforma nesse, e nós sabemos que o que existe é o hídrido de ressonância, onde todos os carbonos, as ligações entre carbono aqui têm o mesmo comprimento, e é um valor intermediário, né? Um comprimento de uma ligação intermediária vai ser maior do que uma ligação dupla entre carbonos e menor do que uma ligação simples entre carbonos. Como aqui na estrutura do benzeno não existia carga positiva nem negativa, o seu híbrido de ressonância também não existe carga parcial, nem positiva nem negativa, certo? Então terminamos essa primeira parte do estudo dos contribuintes de ressonância e até a próxima aula.